meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro e na nossa aula de hoje, então, turma, a gente está começando aí o nosso capítulo 2 de matemática do módulo 1, que se chama Figuras Geométricas Espaciais. A gente começa lá na página 118, mais uma vez repito, vocês sabem que sempre tem um trechinho ali no começo de cada capítulo e a gente vai começar a ler agora, tá bom? O desenho é uma forma de expressão divertida e prazerosa. Além de estimular a coordenação motora, é uma atividade que promove a criatividade. Basta papel, lápis e imaginação para brincar de desenhar a sós ou em companhia com os amigos, tá bom? Olha só, agora lá na página 119 a gente tem 3 questões para serem respondidas. A gente geralmente responde na sala de aula, né? Mas a gente vai ter que responder no caderno dessa vez, tá bom? Vamos lá, nossa primeira pergunta na letra A diz o seguinte: a fotografia apresentada nessas páginas foi tirada de frente, de lado, de cima ou de baixo? Olha só, dessa vez nós não temos 3 questões, né? Agora que eu percebi que na verdade são só 2, tá bom? Aqui na página 119, tá bom? A letra B diz o seguinte: escolha um objeto da sala de aula e faça um desenho da parte de cima dele. Depois, mostre seu caderno aos colegas e veja se eles reconhecem o objeto desenhado. Vocês sabem que não tem como fazer isso em sala de aula, porém, faz no caderno que depois aí o professor vai dar uma olhada nesse material, tudo bem? Olha só, na página 120 a gente começa a ter definição do que é, do que não é, do que deixa de ser. E a gente começa com a seguinte leitura, tá bom? Reconhecendo figuras geométricas espaciais. Aí tem um trechinho que diz o seguinte: observe os brinquedos na vitrine e as figuras geométricas espaciais que alguns deles lembram. Então, aí na página 120, a gente tem uma imagem bem grandona. Estou tentando colocar aí na tela para ver se ela encaixa, né? E nós temos uma vitrine com alguns desenhos. Nesses desenhos, a gente tem algumas representações de figuras geométricas espaciais. São elas as figuras: o cubo, o paralelepípedo, a esfera, o cilindro, a pirâmide e o cone, né? E lembrando também que a gente já viu essa atividade, na verdade, esse assunto ele foi revisado no conteúdo lá do segundo ano, nas nossas 2 primeiras semanas, né? Vocês lembram? Então, é isso aí, tá bom? Lá no finalzinho, a gente tem uma pequena questão que vocês vão responder aí no livro que diz o seguinte: cite alguns objetos do seu dia a dia que lembram figuras geométricas espaciais. Não é difícil de fazer, porque se você já tem uma referência aí no nosso livro, né? Tem uma vitrine que mostra 6 figuras geométricas espaciais. Então, se você já sabe o que é um cilindro, se você já sabe o que é a esfera, você já pode procurar em casa quais são as figuras, né, que se parecem com algum objeto da sua casa, né? Dá uma olhada no objeto e pensa: nossa, aquilo ali parece com aquela figura geométrica, né? Na página 121, a gente começa com uma atividade, tá bom? A nossa primeira questão, bem facinha, diz o seguinte: ligue cada um dos objetos à figura geométrica espacial que ele lembra, né? Uau, tá bem óbvio, tá bem fácil. A gente tem um cone, uma bola de basquete e um dado, né? Então você só vai ligar rapidinho ali qual figura geométrica espacial ela tá representando na imagem, tá bom? Nossa segunda questão diz o seguinte: observe a maquete que Caroline construiu representando parte de um bairro, né? Lembrando que a gente também está estudando em geografia os bairros, tipos de bairros, né? Que os bairros são diferentes. E aqui no nosso livro a gente está fazendo uma ligação, né? Uma interdisciplinaridade com matemática e geografia, tá? E perdão pela palavra. Esqueçam a palavra por enquanto. Né? A gente tem 2 questões
Na segunda, a letra A diz o seguinte: o formato das peças utilizadas para representar os prédios, são 3 prédios, tá? Azul, rosa e amarelo, lembra que figura geométrica espacial? Não sabe? Está na dúvida? Não tem certeza? Corre para a primeira imagem, tá bom? Na página 120, que aí você vai identificar com mais facilidade, tá bom? Já na letra B, a gente tem o seguinte, né? Na maquete, quais elementos lembram cilindros, tá bom? Parece que está um pouco difícil de identificar, mas não tá não, tá bom? Na imagem a gente tem várias representações do que é o cilindro. Qual é a parte aí da maquete que está representando esse cilindro, tá bom? Então lá na página, né, virando a página, na página 122, a gente tem a nossa terceira questão que diz o seguinte: escreva o nome das figuras geométricas espaciais que as construções a seguir lembram, né? Então a gente tem 2, né? E aí, o professor não pode falar muito, né? Mas cada uma delas representa uma figura geométrica. Acredito que não esteja difícil de identificar, mas se estiver, nunca se sabe. Corre lá para nossa primeira imagem, lá do começo do capítulo, que tem as representações, tá bom? Fica mais fácil de entender. Na nossa quarta questão, nós temos o seguinte enunciado aqui. Anualmente, no estado do Amazonas, acontece o Festival de Parintins. Isso, olha que legal, a gente conhece, né? E é bom que tem a ver com o nosso estado, né? É legal quando o livro fala sobre alguma coisa que vem aqui da região norte, que vem do nosso estado, né? Essa festa, sempre celebrada no último fim de semana de julho, tem sido uma das maiores atrações da cultura local, envolvendo alegorias e encenações que exploram lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos, né? Então, nós temos aqui uma imagem que mostra a bateria em desfile durante o Festival de Parintins, no estado do Amazonas, tá bom? E algumas questões. A letra A diz o seguinte: na imagem representada, o instrumento da bateria lembra qual figura geométrica espacial? Essa também tá bem fácil, é só você dar uma olhada, tá bom? Que você rapidinho vai identificar. Na letra B diz o seguinte: você toca ou conhece alguém que toca algum instrumento musical? Converse com os colegas sobre o assunto. Não converse não, escreva no caderno, tá bom? Que depois o professor vai verificar, tudo bem? Já na página 123, tá bom? A gente vira de novo a página. A nossa quinta questão diz o seguinte: Diego vai construir uma maquete para um trabalho escolar. Ele vai utilizar peças que lembram figuras geométricas espaciais. Observe, aí tem assim uma porrada de figura. Um monte de figura. O que vocês vão fazer? Abaixo dessas figuras, nós temos aqui o seguinte: complete o gráfico com a quantidade de cada peça que Diego vai utilizar na construção dessa maquete, de acordo com o seu formato. Uau! Olha só, né? O gráfico está bem abaixo. O que a gente vai fazer? Fazer a contagem dessas peças, né? Colocar cada pecinha no seu lugar para representar e aí a gente completa esse gráfico, tá bom? Não é difícil, porém pode dar um pouco mais de trabalho. Então presta atenção. Eu sugiro a vocês que pegam o caderno, aí faz assim. De repente escreve pirâmide, cilindro, paralelepípedo e conta, né? De acordo com a tua contagem, você faz lá no gráfico um desenho, tá bom? Fica mais fácil de entender, tudo bem? Mas, se tiver dúvida, manda uma mensagem para mim que a gente tenta se ajudar, tudo bem? Vamos lá. Na nossa próxima página, a página 124, a gente tem a sexta questão que diz o seguinte: ligue cada objeto à figura geométrica espacial que ele lembra, tá bom? É uma atividade parecida com o que a gente viu lá no começo da atividade, né?
só que ali a gente tinha só 3 figuras. Aqui a gente tem 5 figuras, mas de qualquer forma, minha gente, tá fácil, né? Tá bem simplesinha, né? Então eu acho que não precisa nem de ajuda, é só prestar atenção, não precisa retornar lá para aquele começo de capítulo para saber do que a gente está falando, né? Então acredito que seja mais fácil, bom? Mas não é só isso não, tá bom? A gente ainda tem 2 outras perguntinhas, 2 outras questões ali no final da página, tá? A letra A diz o seguinte: agora, escreva o nome de cada uma das figuras geométricas espaciais acima. E aí, agora, você lembra? Você já aprendeu? Já colocou na sua cabecinha quais são os nomes de cada um? Não é difícil de saber também, tá bom? Porque isso faz parte da nossa vida. Essas figuras geométricas não tem como fugir, né? Então, por exemplo, do nada eu peguei uma caixa de um celular velho aqui. O que é isso aqui? O professor já sabe. É um paralelepípedo, né? De repente o professor pegou aqui, ó, uma xícara. O que é isso? Esse formato cilíndrico. Formato cilíndrico é cilindro, né? Então, assim, você para e observa e olha ao redor, né? Quando você já fez aquela atividade que você procura em casa figuras geométricas nos objetos, você vê que não é difícil de achar, né? Então, a gente aprende que as figuras geométricas espaciais estão presentes na nossa vida e isso, ó, vai te seguir pro resto aí de toda a sua vida, né? Como eu já acabei de falar. Por último, a gente tem a nossa letra B, tá bom? Que diz o seguinte: cite outros objetos ou construções que você conheça e que tenham um formato de figuras geométricas espaciais. Aí você pode procurar aí em revista, em livro, não sei se tem revista e livro na casa de vocês, porque hoje em dia, né, tudo tem a ver aí mais com a internet. Hoje em dia a gente vai lá no Google, mexe alguma coisa e acha vários resultados, tá bom? Não tô dizendo que é para vocês procurarem na internet, não é isso, tá bom? Mas se vocês lembram de algum lugar que representa um espaço geométrico, né? Uma figura geométrica espacial, perdão, você coloca lá na sua resposta, tudo bem? Em seguida, a gente vai ter as características das figuras geométricas, tá bom? Que eu não vou colocar nesse vídeo, porque é um assunto que complementa o outro, né? Mas assim, as atividades que vocês estão fazendo, principalmente essas atividades aí do Diego, né? Da representação que ele tem das figuras, elas vão aparecer lá nas características, tá bom? Que eu não vou colocar porque senão pode prolongar muito a atividade e vocês já estão tendo outras atividades, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que se vocês tiverem alguma dúvida, novamente não esqueçam, entre em contato com o professor, né? Porque é sempre assim, se você tem uma dúvida, a primeira coisa que a gente quer, pelo menos eu sou assim, né? Quando eu tinha alguma dúvida na escola, a primeira pessoa que eu perguntava era a minha mãe. Mãe, a senhora sabe o que é isso? Porque eu não faço ideia. E até hoje, quando eu estou estudando alguma coisa, ou quando tem uma palavra que é difícil e eu não estou lembrado e eu estou sem o dicionário, eu pergunto para minha mãe, primeira pessoa: mãe, o que é isso aqui? O que significa isso aqui que eu não sei, né? Às vezes a gente esquece, dá um branco na nossa cabeça, né? Então pergunta da sua mãe, se não souber, pergunta do seu pai, mas se tiver difícil, se tiver precisando conversar comigo, não hesite, tá bom? Manda mensagem pra mim e aí a gente vai tentando resolver a atividade, tudo bem? Eu espero que vocês tenham aprendido sobre as figuras geométricas espaciais. O nosso livro ele tá bem mastigadinho, tá mostrando bem legal quais são os nomes, o que representa cada um. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não sei se vocês estão percebendo, mas o professor tá gravando mais escondido em casa por conta do barulho. Aqui em casa faz muito barulho, então eu estou tentando me esconder para gravar as aulas de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, tudo bem? Muito obrigado.